Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Vamos ler assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez nesta manhã privilegiados pelo Senhor de estarmos aqui para cultuar a Deus, adorar a Deus, independente daquilo que vamos fazer. Os irmãos certamente já conhecem, já leu muitas das vezes, já ouviu muitas mensagens a respeito das 7 cartas da igreja da Ásia, e em especial a igreja em Filadélfia. Eu quero retroceder um pouco o contexto desta passagem. Todo mundo sabe que João foi levado, aprisionado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano, muito enfurecido com aquele servo de Deus, um velhinho com quase 90 anos. O que faz um servo de Deus, né? 90 anos causando terror a um império. Segundo a história, aquele homem, o imperador, tentou matar aquele homem várias vezes e não conseguiu. Por último, o lançou numa caldeira fervente, de azeite fervente, e aquele homem saiu ileso e não pôde morrer. Porque quando Deus quer, acontece. Quando Deus não quer, não acontece. A vida e a morte está na mão dele. Ele tem o domínio, ele tem o poder, ele tem a autoridade de dar a vida e de tirar a vida. Segundo a história, algumas pessoas aconselharam a Domiciano a enfiar uma espada no peito de João e matá-lo, e disse assim: vai que eu enfio a espada e a espada quebra. Então deixa esse homem. O que ele fez? Fez igual Pilato: vamos lavar as mãos, vou jogar João lá na ilha de Patmos. Ele fica lá esquecido, ninguém vai se lembrar dele, ele morre por lá, e João foi levado para aquela ilha. Quando João está ali na ilha, ele tem uma revelação, e no versículo do capítulo 1, do versículo 9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Que homem extraordinário! Ele não apresenta: eu, João, o apóstolo do amor, o último apóstolo. Suscitou um certo ciúme entre os discípulos, porque na última reunião que Jesus teve com os discípulos, ele deu uma descrição de como os discípulos certamente seriam mortos, a aflição, a perseguição. E, por coincidência, Jesus deixou João e não falou a respeito da morte de João. Aí Pedro disse assim: olha, mas e com esse aqui, o que vai acontecer com ele?
não é? João, na verdade, dentro da agenda de Deus, iria realmente para Pátimos. Mas é importante dizer que na descrição aqui em que ele fala, olha, eu me achei em espírito. Para João foi uma surpresa, mas para Jesus não. Algumas coisas acontecem na nossa vida e nós somos surpreendidos, mas na agenda de Deus não é surpreendido por nada. Lá na reunião, Jesus falou a respeito disso. Mas ele não se apresenta como o último apóstolo, o apóstolo que morreu, ele morreu de morte natural. Ele era um discípulo do amor. Ele era um discípulo que tinha mais intimidade com o Senhor, tanto que ele recostava a sua cabeça no peito de Jesus, tamanha intimidade. Mas quando ele começa a escrever a carta, ele diz assim, olha, eu, João, vosso irmão, companheiro, na aflição, no reino e na paciência. Ele não se exalta, ele não se coloca acima dos demais. Pensa assim, olha, eu sou o vosso companheiro, a vossa luta é a minha luta, o vosso problema é o meu problema, a aflição que vocês passam eu também passo. João continua na sua descrição, revelando, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. De repente ele viu um ser glorificado. No versículo 12 ele diz assim, e virei para ver quem falava comigo. João estava na ilha de Pátimo. Ele viu uma voz como o som de muitas águas. Só que a voz estava na sua retaguarda. Quando ele virou para ver, ele disse assim, olha, eu vi um ser semelhante, com o cabelo branco, vestes brancas, com um cinto sobre o seu peito, os seus pés como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo. João foi o único apóstolo que viu Jesus nas suas 3 fases. Ele viu Jesus na encarnação em pessoa. Jesus nasceu, ele esteve com ele no ministério. Depois João viu Jesus ressuscitado. Quando ele ressuscitou, ele esteve com João. Ele esteve com Jesus. Mas depois ele viu Jesus glorificado. Aleluia! João, quando ele vira e vê aquele ser maravilhoso, ele disse assim, olha, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais são as 7 igrejas, mas João destaca um ponto importante, um detalhe dizendo assim, eu vi no meio dos 7 castiçais, um ser, era Jesus. Jesus estava no meio. A palavra meio na Bíblia significa lugar de destaque, lugar de primazia. Se Jesus não estiver no meio, se ele não for o destaque da nossa vida, se ele não for a pessoa principal da nossa história, nada vai acontecer. Ele deve ter a primazia, ele está no meio, e é por esta razão que a igreja não é destruída, porque ele está no meio da igreja. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glórias a Jesus. E ele diz assim, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Quando João observa aquele ser, ele está no meio dos 7 castiçais, mas ele observa que tem 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos, ou os 7 pastores. Aonde estavam os 7 pastores? Na mão direita daquele ser. Significa que Jesus tem o controle. Significa dizer que Jesus é o que sustenta. Significa dizer que Jesus é quem protege. A vida dos pastores, a vida do pastor está na mão do Senhor. E se ela está na mão do Senhor, tem proteção, tem provisão, tem graça, tem poder e tem autoridade. A Bíblia diz que Jesus mandou que João escrevesse as 7 cartas, e nós já conhecemos. E agora ele manda uma carta para a igreja de Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, ou amor
entre os irmãos. Filadélfia não era uma igreja famosa, era uma igreja pequena. Filadélfia era uma cidade da Lídia, que ficava numa colina muito importante, numa rota de correio comercial. Tinha naquela cidade vários deuses, paganismo imperava, mas apesar do grande paganismo daquela região, apesar da importância comercial, política, lá estava uma igreja que servia ao Senhor. E esta igreja, ela se destaca pela sua fidelidade. A igreja do Senhor, ela não é destacada no céu pela contribuição financeira, pelo seu ornamento, pelos talentos que ela possui, pelos pregadores que tem, mas a igreja no céu, ela é representada, ela se destaca pela sua fidelidade. Eu lhe pergunto, você tem sido fiel ao Senhor? Se você tem sido, levante a sua mão para o céu. Ele começa escrevendo a carta à igreja de Filadélfia dizendo: e ao anjo, é um ledo engano achar que Deus vai transferir a honra do seu líder para a igreja. Em nenhum momento. Existem algumas pessoas que se intitulam, existem algumas pessoas que querem roubar esta honra, auto se consagrando. Existem muitas pessoas que querem desviar a rota, traçar um outro meio, mas é importante dizer que quando Deus quer falar à igreja, Ele não fala ao profeta, Ele fala ao anjo, e a palavra anjo aqui significa angelos, mensageiro. Quando Deus tem uma mensagem para a igreja, Ele entrega ao pastor e o pastor entrega à igreja. Deus não abre mão deste princípio. Deus fala à igreja. Tem muita gente que diz: não, eu não vou na igreja, eu sou crente de casa. Não, senhor, significa dizer que você é insubmisso à liderança que Deus constituiu. Só que tem um detalhe: Deus não fala com você lá na sua casa, Deus fala na igreja através do seu pastor. Aleluia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ele diz assim: ao anjo da igreja que está, porque Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com alguém que está presente. Seja presente na igreja, esteja presente na igreja, fique na igreja. Aqui tem comunhão, aqui tem louvor, aqui tem oração. Deus quer falar com você, mas você tem que estar presente. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Jesus auto se identifica dizendo, João escreve assim: olha, aquele que diz isso é santo. A santidade de Deus não é algo progressivo, não é algo conquistado, não é usada a palavra, o termo santificação, porque quando a Bíblia usa o termo santificação, ela quer dizer de um processo. A cada dia nós vamos nos santificando. É por isso que a carta aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao contrário da santidade de Deus, que do grego é hagios, santidade como estado. Deus é santo por natureza, Deus é puro, Deus é fiel, Deus é santo, santo, santo. Eu não me encontrei na Bíblia em nenhum momento, quando a Bíblia apresenta sobre os atributos de Deus, você não vai me dizer assim: Deus é poderoso, 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 ou eterno, eterno e eterno. Mas para enaltecer a santidade de Deus, porque é uma santidade única, ele diz assim: santo, santo, santo. Aquele que é verdadeiro na sua essência. Deus não pode mentir, Deus não é mentiroso, Deus não é um fake news. O que a Bíblia está dizendo que Ele aparece de forma autêntica, Ele é o que é, Ele não tem hipocrisia, Ele não aparece de uma forma e age de outro, Ele é verdadeiro, Ele é original, Ele não aparenta ser,
ele não transparece ser, ele é verdadeiro, ele não mente. E eu quero dizer nesta manhã, se ele te prometeu alguma coisa, ele é fiel para cumprir, porque ele não pode mentir. Aleluia! Ele é verdadeiro. Não é à toa quando a Bíblia apresenta, quando Jesus está com os seus discípulos, diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele disse: eu não tenho a verdade. Quando Pilatos estava julgando ele, Pilatos fez até uma pergunta: o que é a verdade? A verdade é Jesus, em essência, em natureza. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. Agora, quem é mentiroso é o diabo, ele é o pai da mentira, é ele que inventou a mentira. Quando a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, porque foi ele que inventou a mentira. E quem mente é filho do diabo. Mas nós somos da luz, somos verdadeiros. Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, a chave do reino. Só quem entra no reino, as pessoas só podem usufruir do reino, do céu, das bênçãos através dele. Ele é o centro, ele tem a chave de Davi, a chave do reino. Chave na Bíblia fala de autoridade suprema. Ele pode fazer, ele pode realizar, ninguém pode contender. Ele decide por si mesmo, ele faz o que ele quer, ele tem o poder supremo, ele não precisa de uma decisão humana, ele não precisa de um projeto humano para tomar a decisão, ele toma por si mesmo, porque ele é Senhor dos senhores, ele tem a chave, a autoridade suprema, e esta autoridade não foi lhe outorgada. Essa autoridade não foi passada de filho para pai. Ele tem autoridade no céu e na terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem a chave de Davi. Significa dizer que ele tem a genealogia messiânica. Ele é de fato o Messias. O mundo, Israel, espera um Salvador, espera o libertador. Jesus é este Messias. Ele é descendente de Davi. Ele é rei por excelência. Ele tem a chave. E aí disse assim: e ninguém fecha. Ele, o que abre, ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Quem pode abrir uma porta que Deus fechou? Quem pode fechar uma porta que Deus abriu? Mas vamos aqui ao contexto original. Ele tem a chave. Ele abre porta para você passar. Mas ele também fecha a porta para você não ir adiante. Tem porta que Deus abre. Tem porta que Deus fecha. Se não aconteceu é porque a porta foi fechada. Não adianta forçar a porta. Aquilo que não aconteceu está dentro do programa de Deus. Deus não permitiu. Tem porta que Deus abre, avance, vai para frente. Agora tem porta que Deus fechou. Não adianta você tentar, é Deus te livrando de alguma coisa. É Deus fechando as portas para você não passar. Era o que ele estava dizendo. Eu fecho e ninguém abre. Abro e ninguém fecha. A decisão está com ele. Ele conhece o futuro de todas as coisas. Às vezes nós não aceitamos muito, não é? A gente só fica alegre quando a porta está aberta. E quando Deus fecha a porta? E quando Deus não permite? Mas é Deus. Nós somos o vaso.
e ele é o oleiro. E a carta continua. Eu sei, em algumas traduções diz assim, eu conheço. Esse conhecimento de Deus é um conhecimento a nosso respeito, do passado, presente e futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa vida. Conhecimento de Deus aqui não é conhecimento de ouvir falar. Não. Deus conhece cada um de nós. Ele conhecia a igreja, dizendo, eu sei, eu conheço. Ele conhecia a vida da igreja de Filadélfia, as aflições que aquela igreja estava passando. Só que não é um conhecimento de alguém que falou, ou ele soube pela internet. Não, eu conheço de forma completa, de forma íntegra, de forma total. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece o nosso sofrimento, ele conhece o que passamos no trabalho, ele conhece o que passamos com a família, ele conhece tudo. Eu quero te dizer que tudo que está acontecendo na sua vida está sob o olhar de Deus. Ele conhece todas as coisas. Eu conheço as tuas obras. Seria como se ele dissesse, eu conheço a tua aflição, eu conheço as tuas lutas. Existem momentos na nossa vida que nós fazemos igual os discípulos. Quando os discípulos estavam no mar, Jesus estava dormindo na proa do barco, e a tempestade era muito severa. Os discípulos pelejando para que o barco não quebrasse. De repente eles olham que Jesus estava dormindo. Eles desesperadamente vão lá e acordam Jesus. Ele diz, olha, tu não importa conosco? O que está acontecendo? O senhor não está importando, o barco está quase quebrando, a tempestade está severa. O senhor não importa com isso? Não importa com a nossa vida? Não é assim que às vezes nós fazemos ou falamos? Que o senhor não está importando com o nosso problema? Engano seu, ledo engano. Deus se importa conosco. Ele tanto conhece como também importa. Por isso ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua aflição. Só que essa aflição, quando Deus permite isso, é para nos aprovar, para elevar o nível. Pouco tempo eu fui tomar um caldo de cana, e eu gosto muito de caldo de cana. Aí estou vendo aquele camarada passar a cana na moenda. Daqui a pouco ele está passando uma vez, duas vezes. Aí eu falei assim, mas não tem nada mais para sair. Está o camarada passando naquela cana na moenda. Eu falei, mas não está saindo mais nada, professor, é com você que se engana. O último é o que fica mais docinho. Às vezes nós passamos na prova, aí você está dizendo, mas Senhor, eu não vou sair dessa luta não. Deus está te passando uma vez, duas vezes, 3 vezes, e você está gemendo. O Senhor falou, tem misericórdia, Senhor. Aí ele passa mais uma vez, você extrai mais um caldo, vai dando doce. Sabe por quê, irmão? As aflições da nossa vida edificam os outros. A aflição da nossa vida fortalece aqueles que estão fracos. Então não reclama se Deus está te provando, não reclama se a luta está severa, se você está debaixo de um sol escaldante. Deus está lhe preparando para algo muito grande. Eu quero ler, eu faço questão de ler. Interessante, eu li esse texto, e aí eu fiquei pensando que a Bíblia esconde alguns segredos, né? Tem coisa que está... A palavra Apocalipse no grego é revelação, mas no hebraico é levantar o véu para ver o que está escondido. Deus esconde algumas coisas, alguns segredos. E aí no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 25, está escrito assim, olha: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Aí eu vou voltar lá para o Apocalipse, né? Vou fechar.
Aqui é um provérbio de Agur. E ele vai observar como um grande cientista, biólogo, ele ficou observando as formigas no verão, um sol escaldante. Passa uma formiga, um peso, né, que ela carrega o dobro do seu peso, ela está carregando. Se assim, no verão, essa formiga, ela é impotente, né? Mas ela no verão, ela está trabalhando. E o que fala o verão? De sol muito quente, de aflição. Lembra da mulher sulamita de Cantares? Quando ela viu a carruagem, era Salomão e rei, só que ele estava vestido de pastor. Aí ele passa na carruagem, ela diz assim: por que olhais para mim? Eu sou morena. Ela estava na lavoura trabalhando, e devido ao sol, ela escureceu, o sol escureceu a pele dela. Significa dizer, meus irmãos, que o sol é escaldante, queima. Fala isso de provação. Talvez você esteja passando uma luta muito grande, mas faça como as formigas. Trabalha. Diga para o seu irmão, trabalha. Eu sei que você está lutando, eu sei que você está chorando, mas continua trabalhando, porque Deus vai te recompensar. Teu trabalho não é em vão. Deus não esqueceu de você, aleluia. Eu conheço a tua aflição, as tuas obras. Eu conheço as tuas lágrimas. Aí ele continua: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Observe, irmã Tuane, que não é a gente que vai até a porta. É Jesus que pega a porta, pega a porta, para o Senhor, pus uma porta aberta diante de você. Eu que pus uma porta. Não é a gente que corre atrás da porta aberta. É Ele quem põe a porta aberta diante de nós. É a Bíblia. Isso aqui, irmão, aqui não tem nada demais, não. É só ler a Bíblia devagarinho que a gente vai entender. Eis que eu pus uma porta aberta. Olha, eu estou colocando uma porta aberta diante de você. Não corra atrás daquilo que você almeja, porque Deus vai trazer para a glória do nome dEle. Vamos lá. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A palavra porta é lugar de acesso. Mas observe que a porta não estava fechada. A porta já estava aberta. Aí ele coloca a porta aberta. A palavra porta significa lugar de acesso. Sabe o que Jesus estava falando para a igreja? Ter acesso às coisas que estavam restritas. Olha, eu vou colocar uma porta diante de você. Aquilo que estava restrito, aquilo que você não conseguia pegar, aquilo que você não conseguia alcançar, aquilo que você não conseguia conquistar, eu vou colocar uma porta aberta. Agora tem uma coisa, quando Deus abre porta, Ele não abre uma portinha. Não é uma porta pequena, a palavra aqui é porta grande. Deus está abrindo uma porta. Se você acredita nisso, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está abrindo uma porta grande. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus grande. Acredite nisso, levante a sua mão para o céu e adore a Jesus pela porta que Ele já abriu para a glória dEle. Lugar de acesso. Fala também de liberdade. Porta aberta fala de liberdade, de intimidade. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, mesmo não sendo da família, fulano, vai lá na minha casa, a porta está aberta, pode chegar e entrar, não tem problema não. Isso é liberdade, intimidade. Precisamos alcançar esta intimidade, ter relacionamento. Eu estive na Volta da Areia pregando essa semana. A palavra oração, ela é diálogo. Dialogar. Um diálogo, você fala e você ouve. Ou não é assim? O diálogo é só você falar, só você. Faz de conta que você é Jesus e eu estou aqui.
Só eu falando, é diálogo. Não deixa ele falar. Só eu que falo. Só eu que reclamo. Diálogo. É o que aconteceu no Éden. O que acontecia? Estava assim, eu não sei se era 5 horas, 5:30, 6 horas, eu não sei o horário. Mas eu só sei que quando o sol se punha, sabe o que Deus fazia? Deus chegava lá no Éden. Adão! Ô senhor, eu estou aqui. Aí chegava lá, sentava os dois lá e começava a conversar. Dialogar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está abrindo uma porta e quer que você tenha diálogo com Ele. Pergunta para o seu irmão, você tem dialogado com ele? Você tem conversado com ele? Está conversando mesmo? Ou só se ajoelha para reclamar? Ou você conversa com ele como amigo, só para pedir? É um pidão, não é? Pede. Mas ele fala, mas se só pede, irmão, dialogue. Fala para ele. Conta para ele tudo. Converse com ele. De forma devagar. Depois você dá um tempo para ele falar. Isso é diálogo. Converse. Liberdade. Pode chegar, pode... Não, eu estou chegando, tá? Mas, a porta está aberta, entra aí, pode tomar café, Isto é liberdade. Você está liberto, você está livre, você tem liberdade. Ninguém pode te prender esta manhã. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode ter acesso à presença de Deus. Você é servo de Deus. A porta está aberta. Entre na presença de Deus e desfrute da comunhão que Ele te proporciona. Engraçado que quando a gente vai no oftalmologista, aí ele está lá na cadeira, ele faz lá aquela, qual a letra? Aí vai diminuindo a letra. Letra A. Aí a gente acerta tudo, daqui a pouco ele diminui a letra. E estava diminuindo, aí depois daqui a pouco a gente fica assim. Aí no finalzinho ele fala assim, agora senta aqui na cadeira. Aí ele senta de cá, eu assim, coloca os olhos aí naquele, não sei aquele instrumento, que é aquela máquina, não sei. Eu só sei que a gente coloca o olho ali, ó. Aí, coloca o olho ali. Ele só vê os olhos. Sabe o que Jesus está dizendo, pastor Eli? Eu coloquei uma porta aberta. Você só vai ver a porta aberta. Amplie a sua visão. Deus abriu a porta. Fala de oportunidade. Chegou a oportunidade, abrace ela. Trabalhe. Use a oportunidade que Deus está te dando. A porta está aberta e não é uma porta pequena, não é uma portinha, é uma porta grande, grandiosa. Deus é Deus de coisa grande. Levante a sua mão para o céu. Ninguém, eu abri a porta e ninguém, pode até alguém tentar. Balaque, quando viu o servo de Deus chegando, a tribo de Israel, ele foi lá para Balaão, que era um agoureiro, feiticeiro. Balaão não era profeta de Deus, era um feiticeiro. Foi lá, mas Deus usa até o diabo. Sem se contaminar. A mensagem é pura, o diabo leva a mensagem, mas não tem nenhum contato com a mensagem. Ele não tem relação com a mensagem. E aí, ele disse, olha, esse povo saiu do Egito e vem igual gafanhoto destruindo tudo. Nós precisamos destruir este povo. A princípio, o Balaão disse, olha, eu não tenho condição. Eu vou te dar X valor para você amaldiçoar esse povo. Tá bom. Disse, olha, eu vou consultar o Deus de Israel. Aí Deus falou assim, olha, você pode ir, mas só vai dizer aquilo que eu mandar. E aí os irmãos sabem a história. Final de tudo, ele fez o primeiro trabalho, disse, olha, não deu certo não. Aí Balaque foi reclamar com ele, rapaz, o que está acontecendo? Eu te paguei para você amaldiçoar. Esse povo está sendo abençoado. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar a oferenda. Tá, dobraram a oferenda. Quando ele foi profetizar, amaldiçoar o povo, saiu bênção. Aí Balaque ficou nervoso, rapaz, eu dobrei a oferta, te dei mais dinheiro e você ainda continua abençoando o povo. Ele disse, como eu vou amaldiçoar quem Deus já abençoou? Eu não posso reverter o decreto de Deus.
Você está debaixo de promessa, levante a sua mão. Você está debaixo de promessa. Você está debaixo da promessa de Deus. Receba de Deus esta manhã. Ninguém pode levantar todos os demônios. Pode levantar quem quiser. Em Cesareia, quando Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O rei de Cesareia fez uma porta, tipo uma caverna, e eles entravam ali e faziam trabalhos, né, do mundo espiritual. E quando chegava a noite, as pessoas tinham medo de passar por aquele lugar, por aquele caminho, devido ao terror que aquele lugar transmitia. Aí quando Jesus fala assim, as portas do inferno, nem aquela porta ali que todo mundo tem medo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ninguém pode derrotar você. Se você está do lado de Jesus, você é mais do que vencedor. E a hora está indo embora. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força. A palavra pouca aqui em outras versões, ela dá a ideia de pequena força. Lembra que o texto está dizendo, eu vou colocar uma porta aberta para quem? Não é para os fortes. Não é para quem tem força. Não é para quem acha que pode fazer. A porta foi aberta para quem tem pouca força. Ele sabia que aquela igreja tinha pouco recurso. Aquela igreja lá em Filadélfia, a cidade de Filadélfia foi fundamentada sobre uma região muito problemática. De vez em quando dava terremotos. No século 17 a.C., deu um terremoto que acabou com aquela cidade. Ela foi reconstruída pelo rei Átalo de Pérgamo, mas veio um terremoto e destruiu praticamente aquela cidade. Aí veio o imperador romano e reconstruiu aquela cidade. E a Bíblia diz que aquelas pessoas tinham pouco recurso, tinham poucos meios, tinha pouca força política, força financeira, força até espiritual, eram fiéis, mas tinha problemas. Ele disse assim, olha, tendo pouca força, pequena força, mas é esta força de Deus que é dispensada àqueles que são fracos, aqueles que reconhecem a dependência do Senhor, aqueles que entendem que são dependentes totalmente do Senhor, está fraco. A Bíblia diz, e essa é a matemática de Deus, né? Deus usa os fracos para confundir os fortes. Quem se acha forte é fraco, mas quem se acha fraco é forte. Ele sabe que você tem pouca força. Ele sabe que a luta que você está passando está te sufocando. Você tem pouco recurso. Você fala de providência, mas muitas das vezes falta até coisa na sua casa. Você fala que Deus vai abrir a porta, mas a porta de emprego para você está fechada. Sabe o que significa dizer? Deus está vendo que você está tendo pouca força, mas mesmo assim está sendo fiel. Fidelidade. Pouca força, pequena fé. Pequena força. Só que a visão de Deus é diferente da nossa. A palavra pouca ou pequena aqui dá a ideia de mikaros, que é o original do grego, mikaros. E aí na minha Bíblia, no meu dicionário Strong, a palavra mikaros vem da palavra microscópio. Pouco tempo eu fui levar minha cachorrinha para ver, ela coçava muito o ouvido e você não consegue ver nada. Aí o veterinário enfiou um aparelho lá, tirou uns negócios pretinhos assim, mas aí está olhando no microscópio. Que negócio quase que insignificante. Aí eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou assim, aí falou assim, vem cá. Aí eu fui, olhei. Um monte de bichinho, só que aquele negócio era minúsculo.
Só que com o microscópio, ele cresceu. Sabe o que Deus está te dizendo? Você tem pouca força, mas nas mãos de Deus ela cresce. Ela se agiganta. Quando Davi foi enfrentar Golias, Golias era um gigante. Assim, hoje eu vou te dar a sua carne para as aves do céu. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Deus usa os pequenos, Deus usa quem é fraco. Deus nos fortalece. E sabe quando é que Deus nos fortalece? Eu vou te mostrar, e você sabe disso, eu só estou compartilhando. Eu me lembro que quando Davi estava guerreando contra os filisteus, a Bíblia diz que em algum momento o rei falou assim: olha, Davi, volta para casa. Vai para sua casa em Ziglac. Hoje você já pelejou muito, mas hoje você não vai pelejar mais. Enquanto Davi estava decidindo com o rei filisteu se ia ir para a peleja, a próxima peleja, a Bíblia diz que os amalequitas se deram contra ele, contra a sua cidade, contra a sua casa, lá em Ziglac. Enquanto ele estava discutindo, os amalequitas destruíram a sua casa, levaram suas mulheres presas, seus filhos, queimaram todas as casas. Quando Davi chega em Ziglac, ele vê toda a cidade queimada. As mulheres tinham sido aprisionadas, os filhos foram levados cativos. E os homens que estavam com ele, numa quantidade de 400 guerreiros, começou a acusar Davi. E a Bíblia diz que Davi chorou amargamente. Chorou tanto que ele não tinha mais força. Ele se sentiu impotente, fraco, incapaz durante aquela guerra. Sabe, parece que eu estou vendo ele, irmã Claudilene. 400 homens o acusando. Você é o culpado. O seu orgulho fez isso. Você é soberbo. A Bíblia diz que os homens quiseram apedrejá-lo. Mas você sabe qual foi a posição? A Bíblia diz que Davi se prostrou perante ao Senhor. Parece que eu estou vendo Davi assim com a espada na mão. Aqui fica mais fácil para mim ilustrar isso. Parece que eu estou vendo Davi com a espada na mão. Porque o guerreiro faz assim, não larga a espada. Parece que eu estou vendo Davi de joelhos dobrados, de cabeça baixa, com a mão na espada e chorando. E as pessoas, você é culpado, você é orgulhoso. Aí a Bíblia diz assim: e Deus renovou as forças de Davi. Ele se levantou e disse: me chame! Eu vou atrás dos amalequitas, quem está comigo? Aí se levantaram. É assim que Deus faz conosco. Tem hora que a gente, irmão, quer perder tudo. Tem hora que a gente quer desistir e se prostra diante de Deus. Quando a gente pensa que está perdendo a força, o Espírito Santo nos renova. Há um movimento dentro de nós, há um mover dentro de nós, como disse o profeta Jeremias. Jeremias disse assim: eu não falarei mais do seu amor. Eu não quero mais ministério, eu não quero mais, eu não vou falar mais. Aí disse assim: mas quando eu falei aquilo, foi como um fogo queimando dentro de mim. Algo sobrenatural. E eu não posso me conter. Disse ele: eu me levantei para profetizar. Tem horas que a gente está no chão, mas Deus, pelo seu poder, nos pega pela mão e nos levanta. E diga: vai, porque longa é a tua caminhada. E eu preciso parar. Vou fechar a Bíblia, mas está aqui esse que farei da sinagoga de Satanás. Só para terminar. Aquela igreja sofria um problema externo e interno. Os judeus que ali habitavam privavam os crentes de ir para a sinagoga ou para a casa de Deus. Eles os impediam. Além de impedir, vocês não entram aqui. Na sinagoga não. Na igreja não. Além de impedir, a palavra sinagoga, aí ele usa a sinagoga de Satanás. A palavra Satanás do grego é Satã, acusador. É o mesmo nome de diabolos. Dia, aquilo que surge, aquilo que se apresenta. Bolos é um jogo. O que estava acontecendo ali?
os judeus, os falsos judeus, os falsos crentes, tramavam coisas lá na sinagoga para prejudicar os crentes de Filadélfia. Sabe o que Jesus disse para eles? Eis que farei da sinagoga de Satanás os que dizem serem judeus, mas não são, estão mentindo. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Eu vou desbaratar esta sinagoga. Aquilo que eles tramaram contra vocês, eles serão destruídos. Nenhum projeto contra vocês vai à frente, porque eu vou desfazer. Eu vou destruir. Você não precisa temer. As pessoas podem fazer planos contra você, mas você não precisa temer. As pessoas podem arquitetar algo contra você, mas você está sob o cuidado de Deus. Jesus disse assim, eu vou encerrar porque a hora já vai embora e não tem. Eu tenho um problema comigo que eu não estou conseguindo encerrar as mensagens. Eu preciso me educar. Mas é desse jeito, você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Meu tio Ismael, lá em São Paulo, ele conta um testemunho de um pastor que foi na casa de um, hoje não se pode falar muito, né? Na casa daqueles camaradas que... Certo? E aquele, intencionalmente, ele quis matar o pastor, mas... Aí reuniu a comunidade de forma assim disfarçada, e ele fez um café depois. Pastor, quer que o senhor vá lá dar uma palavra, lá no meu ambiente? Aí convidou muita gente. Aí, no finalzinho, vai servir o café. Aí veio com o café com a bandeja, né? E falou, a xícara tal é do pastor, hein? Não mexe não, hein? A xícara... Não, essa aqui não, essa aqui é do pastor. Aí foi. Sabe por quê? Tinha um veneno. Ia matar o pastor. Eu tive que contar isso lá em São Paulo. E aí, ele entregou o café e foi para a cozinha. O atendente, esperando o resultado. Ele vai sentir tonteira e depois... Pastor, falou, pode o senhor, estou indo embora, e foi embora. Aí o chefão foi lá dentro e falou assim, você colocou o negócio? Coloquei, então vai dar certo. Quando ele olha assim, está o homem lá cumprimentando, senhor, não aconteceu nada. Quando não é possível, o homem ficou desesperado. Horas depois ele foi lá na casa do pastor e falou, pastor, vem cá, porque eu quero aceitar Jesus como Salvador. Que bênção! O que aconteceu? O que houve? Eu disse, não, pastor, nós colocamos um veneno no café do senhor, fizemos isso, isso e isso. Nós esperávamos isso, isso, isso. E não aconteceu. Sabe por quê? Se beberes alguma coisa mortífera, alguém pode até colocar veneno na sua comida, mas se ele estiver lá na cozinha, se ele estiver na sala, enquanto ele chega até lá, Deus vai desfazer o veneno. Deus vai desfazer, sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, e as constantes consolações do Espírito Santo sejam com cada filha e cada filho, com toda a igreja que aguarda a tua vinda, e todos alegremente digamos amém.